Olá, olá. Olá a todas, olá a todos. Estou passando aqui para lembrar que tem que ser Lula no primeiro turno. Não podemos correr o risco de não eleger Lula no primeiro turno. Pensem comigo. No primeiro turno será mais difícil, para não dizer impossível, Bolsonaro anular as eleições, ou pelo menos aprontar alguma lambança na eleição. Para o Bolsonaro anular a eleição no primeiro turno, ele vai ter que mexer com muitas circunstâncias. Ele vai ter que anular a eleição de muitos apoiadores. Muita gente candidata a governos do estado, muita gente candidato ao Senado, muita gente candidata a deputados federais, deputados estaduais, vão se eleger. E ao se elegerem, eles não vão querer ter a eleição anulada. Muita gente, inclusive, aderida a Bolsonaro. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, o Onyx Lorenzoni, o Osmar Terra, enfim, para governador, gente aí comprometida com o bolsonarismo. Para Senado, o Mourão aqui no Rio Grande do Sul tem chances. O Datena em São Paulo tem chances, o Moro, o Zema para governador em Minas Gerais, todos eles podem se eleger. E se eles se elegerem, eles não vão gostar que o Bolsonaro arme uma lambança. Então, vai ser muito difícil o Bolsonaro mexer no resultado da eleição, ou pelo menos tumultuar a eleição no primeiro turno. Já no segundo turno, que é uma nova eleição, serão somente Bolsonaro e Lula. Bom, aí muito provavelmente ele tente aprontar, ele tente arrumar uma lambança na eleição. Então é muito importante que Bolsonaro seja derrotado no primeiro turno. Quem é o único candidato que pode fazer isso? Lula. Lula é o único candidato com condições concretas para derrotar Bolsonaro. As pesquisas, todas elas em uníssono, apontam para esse rumo. A vitória de Lula e a possibilidade dessa vitória ocorrer em primeiro turno. Então essa é a primeira questão. Não haverá segundo turno, em nenhuma hipótese. Porque ou Lula vence em primeiro turno, ou Bolsonaro vence no segundo turno. Só haverá segundo turno se for para ocorrer uma vitória do Bolsonaro. Então, muito cuidado, eu chamo a todas e todos, aqueles que não são petistas, que é o meu caso, aqueles que não são lulistas, que é também o meu caso, abram mão de suas convicções políticas mais profundas, abram mão da sua radicalidade e votem em Lula já no primeiro turno para que a gente derrote. Ao fazer isso, a gente não está votando em Lula exatamente, a gente está salvando a democracia, está salvando o tabuleiro para que o jogo continue sendo jogado. É muito importante que a gente mantenha o jogo sendo jogado. Uma vitória de Bolsonaro será uma completa devastação das instituições burguesas, hein? Será uma completa devastação das instituições políticas burguesas no Brasil. Quem é de esquerda, quem é progressista, precisa impedir que haja segundo turno. E como é que se faz isso? Elegendo Lula no primeiro turno. Segundo detalhe da conversa que eu quero ter agora com vocês. Muita gente de esquerda está dizendo, não, é preciso marcar posição. Ora, meus caros, para marcar posição é preciso antes estar vivo. Nós precisamos chegar vivos a uma eleição daqui 4 anos, a um segundo turno. Se houver um segundo turno, Bolsonaro colocará todas as suas milícias, toda a força do bolsonarismo, o exército, as polícias militares, as igrejas neopentecostais, a mídia, os atiradores, os clubes de tiro, todos eles militarão em favor do Bolsonaro. Portanto, é preciso que a gente reúna toda a esquerda radical, a esquerda progressista, a esquerda liberal, a esquerda moderada. Todo mundo tem que votar no Lula. É obrigatório, é um voto humanitário, é a salvação da própria democracia. E chama atenção,
Tem muita gente de esquerda aí dizendo que é preciso marcar posição, que é preciso ter o direito de deixar um segundo turno, de que haja um segundo turno. Não, quem está fazendo isso está adotando uma atitude covarde de quem faz isso. Por quê? Porque a esquerda radical, a esquerda cirandeira, a esquerda liberal, a esquerda anti-Lula, quando ela diz não, vamos votar no primeiro turno nos nossos candidatos, vamos marcar posição e votar em Lula somente no segundo turno. Quem faz isso está fazendo o quê? Está empurrando para o PT a responsabilidade de derrotar Bolsonaro. A responsabilidade de derrotar Bolsonaro é de todos nós, todos da esquerda radical, da esquerda perfumada, da esquerda de pelúcia, todos temos que derrotar Bolsonaro. E por isso nós temos que votar no candidato do PT, que não é o meu, mas vai ser para derrotar o Bolsonaro. O voto em Lula é um voto contra Bolsonaro e um voto a favor da democracia. Eu não posso jogar no colo do PT a responsabilidade de eleger Bolsonaro. Eu tenho que estar junto na eleição. Eu tenho que votar no PT, queira ou não queira, contra ou a favor, fazendo críticas ou não. Teve muitos erros, e é contra esses erros que nós temos que militar depois. Nós temos que derrotar Bolsonaro votando em Lula, votando no primeiro turno já no candidato do PT. Agora, deixar a responsabilidade toda no colo do PT e depois aparecer, depois que o PT fez o serviço sujo, depois que o PT varreu a sala, aí vai aparecer um monte de gente querendo dançar. A esquerdinha cirandeira, querendo, não, agora nós vamos militar, agora nós vamos fazer, agora nós vamos acontecer, agora nós vamos pregar a revolução, agora nós vamos produzir o reascenso das massas populares. Não, nós temos que primeiro derrotar Bolsonaro e depois tentar reacender as lutas populares, porque com Bolsonaro no poder haverá sempre um aniquilamento pela violência, porque Bolsonaro controla as polícias militares de todos os estados que estão desviando dos seus governadores, que são os chefes de segurança, e atendendo aos desmandos do bolsonarismo. Precisamos aderir à campanha de Lula, precisamos eleger Lula no primeiro turno, gostemos ou não. Eu sou um que nem gosto muito do Lula, tenho muitas críticas aos governos do PT, mas precisamos derrotar Bolsonaro, e precisamos derrotar Bolsonaro com o único candidato que tem condições concretas de ganhar a eleição já em primeiro turno, que só o fará se tiver nosso apoio. Então, é uma questão humanitária, é uma questão democrática. Radical hoje é derrotar Bolsonaro. Não porque eu sou a esquerda revolucionária, eu sou a esquerda radical. A revolução hoje é tirar o fascismo do poder. Essa é a verdadeira revolução. Revolução hoje não é ficar abanando bandeirinha, fazendo foicezinha a martelo, fazendo revolução no Facebook, revolução de mouse e teclado, tendo canalzinho de milhões de seguidores. Não, não, não. Ser radical hoje é derrotar Bolsonaro. É mandar Bolsonaro, como disse Trotsky, para a lata de lixo da história. É lá que nós temos que botar Bolsonaro. Bolsonaro tem que sair do Planalto para Papuda, para o Bangu. Ele e a família, o 01, 02, 03 e o 0... N que for, todos têm que ir preso. E quem pode fazer isso agora é o voto no Lula. Gostemos ou não, engolamos o Lula, como fez Brizola em 89. Engoliu o Lula e disse para todo mundo, vamos ter que engolir o sapo barbudo. Então vamos nós também engolir o sapo barbudo. Gostando ou não, vamos lá e vamos meter um voto no 13 e botar Bolsonaro para o esgoto de onde ele saiu. Ele, os pastores que apoiam ele, a milicada, vagabundos que apoiam ele, temos que botar todos eles na lata do lixo. Botar os 8.000 militares que ocupam cargos no primeiro escalão de volta para o esgoto. E por isso eu chamo a todas e todos pelo voto no Lula agora no dia 2 de outubro. Era isso, meus caros. Muito obrigado a todas e todos. Um forte abraço e fiquem bem.